Olá, pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, hoje, o review de hoje, talvez ele seja um pouco mais longo. Talvez ele seja um pouco mais detalhado. Simplesmente porque eu queria falar com vocês hoje sobre uma das melhores séries que eu já vi, que eu demorei pra ver, por burrice mesmo, talvez, não sei qual o motivo exatamente. Uma série que começou lá em 2015, acabou em 2022, no meio de 2022 mais ou menos. Uma série que é um spin-off de uma outra série que tá no meu top 3 de séries da minha vida, que é Breaking Bad, né? Ela tá em segundo lugar ali das melhores séries que eu já vi. E essa série que eu acabei de terminar de ver, 6 temporadas, 60 e quantos? 63 episódios. Ela com certeza vai substituir uma dessas 3 séries do meu top 3. Vai substituir ou Lost, ou Breaking Bad, ou Succession. No final desse vídeo, talvez eu fale qual ela vai substituir, se eu lembrar, né? Se eu não esquecer. Se eu esquecer, eu posto depois. Mas, cara, essa série é simplesmente Better Call Saul. Eu já fiz um episódio no meu podcast sobre a série, sobre as 5 temporadas. Sobre as 5 primeiras, entre aspas, temporadas, na verdade, porque são 6 temporadas só. E eu falei no final do podcast que eu gravei esse episódio do podcast quando eu tinha terminado de ver a 5ª temporada, faltava só a 6ª. E eu falei no podcast que quando eu terminasse de ver a série, né? Quando eu terminasse de ver os últimos 13 episódios, eu ia gravar um vídeo aqui pro meu YouTube, né? Aqui pro meu canal, falando aí a minha visão geral da série como um todo. E é isso que eu vou fazer agora, cara. Mano, Better Call Saul, ela tem a pegada igualzinho de Breaking Bad. E o que eu quero dizer pegada? Cara, a direção é igual, talvez até mais afinada, até mais detalhada, mas é aquele mesmo estilinho de direção do Breaking Bad. Que é aquela coisa, várias cenas em silêncio, às vezes só mostrando alguma coisa acontecendo lá no fundo, mostrando os personagens em silêncio, só fazendo as coisas da vida deles. Mas não é aquele silêncio à toa. É um silêncio que sempre tá querendo dizer alguma coisa pra gente. E principalmente é um silêncio que transforma esses personagens que a gente tá vendo na tela, transforma esses personagens pra gente em pessoas reais. Sabe? Tanto Breaking Bad quanto Better Call Saul não são séries em que toda cena que tá acontecendo alguma coisa desenfreada, acontecendo alguma coisa de ação importante, ou o personagem tá correndo de um lado pro outro. Não. Tem isso. Tem cenas desenfreadas também. Mas a série inteira, as 2 séries, elas são recheadas por esses momentos tranquilos e calmos. E não necessariamente tranquilos e calmos no sentido de que nada tenso está acontecendo. Não, é de ritmo. Um ritmo lento, mas é aquele ritmo lento que tá sempre construindo alguma coisa pra gente. Nenhum frame que a gente vê é à toa. Isso é muito interessante. É muito legal. Eu acho que de todas as séries que eu já vi, a direção que mais me agrada é do Breaking Bad e Better Call Saul por causa disso. Por causa desses momentos em silêncio. Os ângulos de câmera são muito interessantes. E em várias dessas cenas de silêncio, o ângulo que a câmera tá contribui para o que está sendo mostrado ali. Né? Se o ângulo tá escondendo alguma coisa, se tá mostrando o personagem de determinada perspectiva. Tá sempre passando uma mensagem pra gente. E isso é muito interessante. É muito, muito, muito interessante. Mas agora vamos aí falar da série como um todo, da história da série, né? Dos personagens. Cara, é o seguinte. Pra quem não conhece, Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad, como eu falei.
focado nesse personagem que é o Saul Goodman, né? Ou pelo menos a gente conheceu ele lá em Breaking Bad como Saul Goodman, que é um advogado. É um advogado trambiqueiro, não é? No Breaking Bad, o personagem dele é quase um palhaço mesmo assim. Ele não é o principal de Breaking Bad, bem longe disso. Ele é um personagem secundário, mas que a partir do final da segunda temporada, ele começa a ficar constante na série. Ele começa a ajudar o Walter White, né, que é o personagem principal de Breaking Bad. Ele começa a ajudar o Walter White a se safar com os negócios que ele faz lá durante a série. Esse vídeo vai ter spoiler, tá, gente? Vai ter spoiler, então fiquem atentos aí. Vai ter spoiler tanto de Breaking Bad quanto de Better Call Saul, tá? Mas pra quem não sabe, em Breaking Bad, o Walter White é um professor de química que descobre que tem câncer e ele começa a fabricar droga pra ganhar dinheiro e deixar dinheiro pra família dele. Pelo menos essa é a intenção dele, né? No início da série, o que mostra pra gente. E o Saul Goodman, como eu falei, entra ali a partir do final da segunda temporada e fica, né, ajudando o Walter nos rolês dele. Pra quem assistiu Breaking Bad sabe que no final da série, o Saul, ele meio que foge. Porque a polícia tá atrás deles, ele que muda de... ele muda de identidade, ele consegue uma outra identidade lá e muda pra outro estado. Bem longe de Albuquerque, né, que é onde se passa a série. Ele vai pra Nebraska, eu acho. E acaba aí a história dele em Breaking Bad. Better Call Saul se passa antes de Breaking Bad. 90% da série se passa antes de Breaking Bad. Mas a cada início de temporada, cada início do primeiro episódio de cada temporada, menos a sexta, menos a última temporada, que já que eu vou falar, melhor, mostram trechos branco e preto que se passam depois de Breaking Bad. Mostram o Saul, o que aconteceu com ele depois que ele fugiu. É bem interessante isso. E é legal essa diferença de cor que eles colocam, né? Quando é no futuro eles deixam branco e preto, quando é no passado eles deixam colorido. E como eu falei, 90% da série se passa antes de Breaking Bad. E é legal porque a série vai mostrando como o Saul, que como eu disse, o Saul Goodman acaba sendo o nome profissional dele, né? O personagem, de fato, o nome dele não é Saul Goodman, é James McGill. Ou pros mais íntimos, né? Jimmy McGill. Mostra a passagem, a transformação dele de um advogado meio trambiqueiro já também, mas para a persona do Saul Goodman, que além de ser um advogado trambiqueiro, é meio um palhaço mesmo, assim, vai lá, não sei o quê, tem todo um personagem que ele mesmo constrói em cima dessa imagem do Saul Goodman. Não é? Ele constrói aquele escritório dele, todo ornamentado. Depois ele ganha muito dinheiro, compra aquela casona lá. E o que a série faz muito bem é justamente dar razão pro personagem existir, isso que é muito interessante. A gente começa a ver, a gente vê durante a série inteira a vida pessoal do Jimmy, né? No caso, que é o nome que ele usa durante a grande parte da série, né? A maior parte da série. A gente vê os relacionamentos dele, principalmente com uma outra advogada, que é a Kim Wexler, né? Kimberly, que é o nome inteiro dela, né? É Wexler. Que é o par romântico dele na série. Personagem maravilhosa, atriz maravilhosa. Vocês sabiam que a série foi indicada para 53 Emmys e não ganhou nenhum? O que é um absurdo, porque a série é perfeita. Já vou falando aqui de uma vez. Lógico que a nota dela é 3 de 3. Não tem como não ser 3 de 3. Não tem como não ser 3 de 3. E essa personagem da Kim, ela acompanhou só durante a série inteira. Durante a série inteira. Além dela, a gente também tem o Howard, que é um outro advogado que meio que trabalha com eles, convive com eles lá. Ele não gosta do Jimmy, ele é aquele cara mais certinho, não sei o que, todo bronzeado, que eles até zoam isso durante a série, não sei o que. Ele é quase um Ken, né, da Barbie, se a gente for fazer uma comparação. Que tem um final trágico no final da série, né, mas já que eu falo mais da última temporada e tal. Tem o Chuck, que é o irmão do Saul. Nenhum desses outros personagens, nem a Kim, nem o Howard, nem o Chuck, eles aparecem em Breaking Bad. Isso que eu disse que é legal, isso que eu quero dizer que é legal como a série faz. Como ela dá camadas pro próprio Saul. O Saul no Breaking Bad, gente, como eu disse, ele era só um palhaço. Interpretado incrivelmente bem pelo Bob Odenkirk, que é o ator. Mas ele não tinha muitas camadas. Porque a gente só via ele quando ele tava meio que com o Walter.
Ou em algumas ceninhas ou outra, pelo que eu me lembro, ele com outro personagem assim. Mas a gente nunca sabia da vida pessoal dele, por exemplo. Em Better Call Saul, não. A gente descobre tudo da vida pessoal dele. Até durante o período do próprio Breaking Bad. A última temporada tem cenas em que se passam ao mesmo tempo que o Breaking Bad tá acontecendo. Isso é muito interessante. Algumas cenas, não é muito, não. Mas que conecta com a vida pessoal do Saul. Tem o Chuck, né, como eu falei, que é o irmão do Saul, que é um personagem também super interessante, que ele tem uma... Ele crê profundamente que ele tem alergia à eletricidade e o corpo dele reage a isso psicologicamente. Ele passa mal quando qualquer coisa elétrica tá perto dele. A série inteira, durante a série toda, deixa óbvio que ele é um excelente advogado, mas ele menospreza o Jimmy em tudo que ele faz. E é muito interessante e muito trágica. Muito triste a relação entre os dois, esses dois irmãos. Porque o Jimmy fica tentando se provar o tempo inteiro pro Chuck, e o Chuck fica o tempo inteiro menosprezando o Jimmy, porque ele vê o Jimmy como um trambiqueiro mesmo. Que o Jimmy realmente é. Mas o Jimmy, ele fica tentando se provar, sabe, pro Chuck, que ele não é só um trambiqueiro, ele consegue fazer as coisas, ele cuida do Chuck, né, porque o Chuck tem essa questão, né, com a eletricidade. Então a casa dele é toda diferente, pra ele não precisar usar a eletricidade. E o Jimmy, né, o Saul, ele vai lá e fica ajudando ele, leva comida pra ele, faz muita coisa pra ele, faz quase tudo pra ele. Mas o Chuck continua menosprezando o Jimmy. Até que no final da terceira temporada, o Chuck morre. Né? Praticamente na metade da série, o irmão dele morre, o Chuck morre. Por uma consequência do que o Jimmy fez. Que o Jimmy faz faz dar errado o negócio do seguro lá do Chuck, né? Que encarece o seguro do Chuck. Ele dá a entender, ele vai lá no negócio de seguro e dá a entender que o Chuck é louco. E o pessoal do seguro fica com medo e encarece o seguro do Chuck. E quem paga o seguro é a empresa de advocacia do Chuck. Que na verdade a empresa é dele e do Howard, né, basicamente. Que é aquele outro advogado certinho lá que eu falei pra vocês. Quem já assistiu já sabe, né, mas pra quem não assistiu. E o Howard, sabendo que isso aí pode quebrar a empresa, porque o seguro do Chuck vai ficar muito caro, ele ele basicamente força amigavelmente o Chuck a sair da empresa, né? Ele quer comprar a parte do Chuck. E isso destrói completamente o Chuck, porque a vida dele é a advocacia. E ele se mata. Não é? Esse é o finalzinho da terceira temporada. E o Jimmy sabe que é por culpa dele. Ele sabe que é por culpa dele que o Chuck fez isso. E o Jimmy faz isso pra se vingar do Chuck, né? Porque o Chuck... Enfim, tem um monte de detalhes lá que eu não vou me aprofundar aqui, senão o vídeo vai ficar imenso. Mas o Jimmy faz isso meio que pra se vingar do Chuck. E dá no que dá. E é muito interessante como a série constrói a reação do Jimmy à morte do Chuck, porque o Jimmy reage como se nada tivesse acontecido. Mas dá pra ver que isso é uma defesa que ele coloca nele, porque se ele se deixar sentir o que tá pra ele sentir, ele vai se destruir. Assim, ele vai ser destruído pelo sentimento de que ele foi a causa da morte do Chuck. Então ele fica até do final da terceira temporada, até o último episódio da série, negando, bloqueando completamente essa culpa. Até que no final, no último episódio, ele finalmente admite, mas eu vou deixar pra falar disso mais pra frente. O Saul também, Saul/Jimmy, o Jimmy, já no início da primeira temporada, ele já começa a se envolver lá com o pessoal do cartel. Isso que, na verdade, é a parte mais interessante, eu acho. E que também Breaking Bad foi movido por isso, né? O Walter, lá em Breaking Bad, ele começa a fazer droga e também se envolve com o cartel. Rivalidades, brigas. E isso tem também no Better Call Saul. Porque o Saul acaba sendo... No início da série, né? Aparece o Tuco. Aparecem vários personagens do Breaking Bad na série. Isso é muito interessante. Mas eles não aparecem
só pra fanservice. Eles têm um papel dentro da série do Better Call Saul, isso é muito legal. E mostra meio que como eles chegaram até a primeira aparição deles em Breaking Bad. Mostra o passado desses personagens, é muito legal. Então mostra o Tuco na primeira temporada, que também aparece nas outras, mas ele aparece na primeira temporada. Ele meio que sequestra o Jimmy lá, vai matar ele e tal. E é o primeiro contato que a série mostra pra gente do Jimmy com o cartel. O Jimmy consegue desconversar tudo lá, mudar a ideia do Tuco, e o Tuco não mata ele, solta ele lá. Daí a gente é apresentado ao Nacho também, que é um personagem novo, introduzido aqui na série, né? No Better Call Saul, ele não tem Breaking Bad. Que é um personagem maravilhoso. Aquele ator é incrível, cara. E é muito legal, isso que é interessante. O primeiro contato que a gente tem com esses personagens que vão aparecendo é sempre a partir do Jimmy. Mas a partir do momento que eles são apresentados pra gente, esses personagens acabam... passam a ter cenas deles, sem o Jimmy no meio. Do Nacho, por exemplo. Que ele tem esse contato com o Jimmy na primeira temporada. E a partir da segunda temporada, o personagem começa a ser aprofundado. A gente começa a ver a vida do Nacho, a relação dele com o pai dele, os problemas dele. O personagem deixa de ser só aquela imagem que é apresentada pra gente, aquela casca. A gente vai aprendendo mais sobre o interior do personagem. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E tem o final trágico do Nacho na última temporada também, que eu também vou deixar pra falar mais pra frente. Tem o Mike, ator maravilhoso que faz o Mike, personagem maravilhoso. Que ele também aparece tendo o primeiro contato com o Jimmy, depois aparece um monte de cena dele. Mostra a relação do Mike com a neta dele, com a nora dele. Mostra o filho que ele perdeu. E como ele fica tentando tanto agradar a nora dele, que dá a entender na série que a nora dele meio que usa ele. A nora dele sabe que ele faria qualquer coisa por ela, em relação a dinheiro também. E ela meio que usa isso. Acho que a série nunca a série nunca chega a essa conclusão escancarada na nossa cara, mas dá pra ver que a nora dele usa ele. Isso é bem triste, assim, na verdade, acompanhar. Porque ele faz o que ela quer, porque ele quer deixar elas felizes. Porque ele sente muita falta do filho dele. O filho dele foi morto e depois ele matou quem matou o filho dele. Ele era policial, né? O filho dele também era. A gente vê que o Mike, além do trabalho oficial dele, né? Que é, tipo, ficar na... Ai, eu pra nome sou uma tristeza, o nome das coisas assim. Ele fica na entrada lá no negócio do fórum lá, deixa os carros entrar. Ele fica tipo... Como é que chama isso, cara? Ele fica deixando os carros entrar e levanta aquela coisinha assim, o carro passa, fecha, ele que pega os bilhetinhos, dinheiro e tal. Além desse trabalho oficial dele, a gente vê os outros trabalhos que ele faz por fora, como ele faz tudo isso aí pra juntar dinheiro, pra ajudar a neta a neta e a nora dele. E é muito legal. O ator do Mike é muito bom. Ele tem aquela coisa de cansado, né? Ele é um personagem que dá pra ver que ele é cansado, mas qualquer coisa que tem que fazer, ele faz. E a gente se apega a ele por causa disso. Ele tem um senso ali meio talvez distorcido de justiça, mas o personagem se apega a outros personagens. A relação dele com o Nacho, por exemplo, é muito legal. À medida que a série vai acontecendo, ele vai se apegando cada vez mais ao Nacho. E dá pra ver o sofrimento dele quando acontece o que acontece com o Nacho no final da temporada. O Mike, ele tem... Dá pra ver que ele tem muita resistência e abala fortemente esse senso de justiça dele quando quem morre, ele acha que quem tá morrendo é inocente. Ele fica completamente abalado quando alguém que morre e ele acha que essa pessoa não merecia morrer. Mas ele faz o que tem que fazer. A gente é apresentado ao Gus Fring também, que é o maior vilão do Breaking Bad. Simplesmente, né? O Gus Fring é o maior vilão do Breaking Bad. E no Better Call Saul a gente viu o que leva o Gus a chegar aonde a gente primeiro vê ele lá no Breaking Bad. A série mostra a construção daquele laboratório subterrâneo dele, mostra a relação dele com o Salamanca, porque no Better Call Saul os maiores vilões são os Salamancas, né? O Hector Salamanca. A gente vê essa rivalidade crescente entre o Gus e os Salamancas, é muito legal. Muito bom mesmo. O ator, o Giancarlo Esposito, maravilhoso. Isso é uma coisa, na verdade. Porque, cara, mesmo o Better Call Saul passando antes, os atores estão mais velhos. Porque Better Call Saul foi filmado depois de Breaking Bad. Isso é uma coisa que eu gostei muito da série.
é que eles não tentam rejuvenescer os atores. O ator do Gus mesmo, o Giancarlo Esposito, dá pra ver claramente que ele tá muito mais enrugado, mesmo se passando antes da série. E eles não tentam maquiar ele pra deixar ele mais novo. E eu acho que isso foi muito acertado, muito legal. Porque se eles tentassem maquiar, ia ficar falso. Ia ficar muito falso. Então o ator tá mais velho, eles deixam mais velho mesmo. As atuações são excelentes, tudo é excelente, não precisa mais do que isso. Então acho que isso foi uma decisão acertadíssima. Eu acho que se eles tentassem rejuvenescer os atores, ia só distrair a gente. Sabe, a gente ia ver ali a maquiagem, ou sei lá, CG, sei lá o que eles iam tentar botar. E isso ia acabar distraindo a gente. Isso vale pro Mike também, dá pra ver que o ator tá muito mais velho. Enfim, todos que aparecem dá pra ver que eles estão mais velhos. Enfim, o personagem do Gus maravilhoso, e o papel dele aqui é até mais potente, talvez, do que o papel dele lá no Breaking Bad. Porque aqui a gente vê meio que a construção do Gus Fring, isso é muito legal. Não a construção, mas pelo menos a construção da rivalidade dele com o Salamanca. Isso é muito legal. E falando aí do Salamanca, né, eu já citei o Tuco, mas aparece o Hector Salamanca também, que no Breaking Bad ele tava de cadeira de rodas, aqui mostra ele fora da cadeira de rodas. Mostra como ele foi parar na cadeira de rodas, que foi o Nacho. Né, o Nacho trabalhava pra ele, e ele meio que ameaça o pai do Nacho, e o Nacho consegue trocar uns comprimidinhos que o Hector toma pro coração, por comprimidinhos vazios, né, na verdade com açúcar, que eu acho que ele coloca no comprimido. Então quando o Hector tem tipo um ataque lá, ele toma o comprimido, mas não funciona. Daí ele vai parar na cadeira de rodas. O Gus tem coisa ali no meio também, porque ele meio que não quer que o Hector morra, porque ele quer que o Hector sofra bastante pra morrer. Porque a ideia do Nacho era que o Hector morresse, então, não tomando o remédio, né? Tomando o remédio errado. Mas o Gus não deixa ele morrer e propositalmente deixa ele na cadeira de rodas. Porque pro Gus é um prazer ter esse controle sobre o Hector, ou pelo menos ver essa impotência do Hector ali na cadeira de rodas. Isso é muito legal. Muito legal. Mostra aqueles gêmeos também que aparecem na segunda temporada de Breaking Bad. Enfim, gente, dá um pano de fundo. É pano de fundo? Plano de fundo? Enfim, dá um background, dá um subtexto pra todos esses personagens que aparecem em Breaking Bad. E é muito legal também, né, essa questão da gente ver o Hector antes da cadeira de rodas, porque dá pra gente ver uma outra atuação do ator, do Hector. Se não me engano, já morreu. Há um tempinho atrás, infelizmente. E ele é muito bom ator. Ele é excelente ator. E é claro que eu não posso deixar de falar da adição do Salamancas, que aparece só no Better Call Saul, que é o personagem do Lalo Salamanca. Que ele aparece, se não me engano, na quarta temporada, no final da quarta temporada. Final da quarta? Acho que sim. Acho que ele aparece no final da quarta temporada. E que adição. E por que ele não aparece em Breaking Bad? Porque ele morre na última temporada. E, cara, é um personagem muito legal. Dos Salamancas, ele é o mais interessante, assim, talvez. Porque ele é quase um personagem caricato do jeito que ele é mostrado pra gente. Só que o ator é tão bom. E, na verdade, essa caricatura, essa caricatez do personagem, tipo, ele fica com sorrisos, assim, bem psicopatas. Essa caricatez só torna o personagem mais assustador pra gente, porque ele fica muito imprevisível. E ele é um personagem muito esperto, dá pra ver que ele é esperto, ele saca as coisas. Ele tem esse jeito meio, amigão assim, vamos lá, descolado, ri assim. Mas dá pra ver que por dentro ele é um psicopata, assim, ele é friíssimo. Friíssimo. É engraçado que até esse personagem me lembrou muito os personagens de Ozark, que é uma outra série que tem na Netflix, que é bem na vibe de Breaking Bad, assim, também. E o Lalo, ele pareceu um personagem de Ozark, assim, pra mim. Que é um personagem mais excêntrico. Eu achei bem legal. E eu senti essa vibe, né? Não é mais eu senti essa vibe, não. Eu senti essa vibe. É isso. Vamos então falar da sexta e última temporada. Falei que o review ia ficar longo agora, hein? Vamos falar aí da sexta e última temporada. A sexta temporada foi a única que não começou com esses flash forwards, né? Mostrando o futuro em branco e preto. Mas, em compensação, os últimos 4 episódios, os episódios 9, 10, 11,
Porque os episódios 10, 11, 12 e 13 são todos flash forward. São todos em branco e preto. Isso que é legal, porque a série vai construindo desde o início essas partezinhas em branco e preto, mostrando o sol depois de Breaking Bad, pra no final da última temporada focar nessa parte. Esses 4 últimos episódios, eles são basicamente todos em branco e preto. Confesso que me deu uma certa preguicinha de ver esses 4 últimos episódios. Porque, assim, sinceramente, o arco principal da série termina no 9º episódio, no final do 9º episódio. É no final do 9º episódio que o Nacho morre. É no final do 9º episódio que o Gus mata o Lalo. Muito legal, cara, muito legal. Enfim, o arco inteiro do Lalo é legal, né? Que eles tentam matar ele lá naquela emboscada, lá no México, né? Lá do outro lado da fronteira. O Gus tenta matar ele, mas ele consegue sobreviver. Dele vai atrás do Gus, e daí, não sei o que, ele chega lá no laboratório subterrâneo, porque ele tem certeza que tem um laboratório, mas ele quer provar que tem um laboratório que o Gus tá fazendo escondido e tal. Isso aí é todo um arco do Mike também, né? Que o Mike chama aqueles alemão pra construir um laboratório, que eu não vou aprofundar aqui, que senão não vai dar tempo. Já tá ficando longo. Mas ele finalmente descobre o laboratório, entra no laboratório, enfrenta o Gus que tá lá no laboratório e o Gus acaba matando ele. É muito legal. É muito legal. O Gus não morre, claro, porque ele aparece em Breaking Bad. Mas o Mike também tem esse final. O arco dele também se encerra ali no final do 9º episódio. Então tem a vibe de que a série meio que acaba no final do 9º episódio. Até o relacionamento do Saw com a Kim também tem um fecho no final do 9º episódio. Eles meio que casam antes, né, em outra temporada. E o Howard morre, né? Isso é uma cena bem pesada, não lembro em qual episódio que ele morre, não sei se no 8º ou no 7º. Mas ele tá na hora errada, no tempo errado, eles mesmos falam isso. Na hora errada, no lugar errado. E ele simplesmente é morto a sangue frio pelo Lalo. Né? A Kim e o Sol ficam em choque, porque o Howard vai atrás deles pra meio que xingar eles, e o Lalo tá lá, só que o Howard não sabe, daí o Lalo mata ele. Só porque ele tava lá. Daí acontece o que acontece, a Kim acha melhor ela com o Sol não continuarem trabalhando mais juntos, porque os dois estavam meio que fazendo trambique lá, né, nesse final já. A personagem da Kim é muito bem construída, isso é muito interessante. Como ela começa a fazer uns trambiques, assim, levinhos, entre aspas, com o Sol, e no final já tá fazendo um monte de trambique com ele. E dá no que dá esse negócio do Howard, porque eles meio que tentam destruir a carreira do Howard. E a Kim fica tão traumatizada com a morte do Howard que ela decide não mais continuar com o Sol. E o meio que o relacionamento deles acaba aí. A série podia ter acabado aí. Mas daí, nos últimos 4 episódios, eles dão esse foco no futuro, em que o Sol volta a fazer uns trambiques e acaba sendo preso. É basicamente isso o resumo dos 4 últimos episódios. O Sol volta a fazer uns trambiques, mesmo disfarçado, com outra identidade, acaba sendo descoberto e preso. Ele recebe uma pena de 87 anos, eu acho, 80 e tantos anos, quase 90 anos. Ele consegue, bem na vibe Saul Goodman dele, abaixar essa pena pra 7 anos, só na conversa com o povo. Mas daí ele finalmente aceita a culpa dele pela morte do Chuck. E ele propositalmente volta atrás e pega a pena de 87 anos, sei lá, quase 90 anos. E ele faz a Kim assistir tudo. Isso. Ele consegue atrair a Kim pra esse julgamento dele. E a Kim vê ele admitindo essa culpa, admitindo tudo. A própria Kim escreve uma carta admitindo que o que ela com o Jim fizeram com o Howard também. Entrega a carta pra viúva do Howard, né? Pra ex-mulher do Howard. E a série acaba logo depois disso, com o Jimmy já preso, né? Porque ele deixa de ser o Saul Goodman no final, né? Ele deixa pra trás essa persona dele de só. Não sei se dentro da cadeia, porque dentro da cadeia o povo chama ele de só e tal, mostra umas partes assim. Mas pelo menos pra ele mesmo, ele com ele mesmo, ele deixa pra trás essa persona de só e volta a ser o Jimmy.
Porque essa persona de Sol meio que soterrava essa culpa que ele sentia pela morte do Chuck. E ele finalmente admite a culpa e o Sol meio que pra ele deixa de existir. Isso é muito bonito. E ele vai preso. E a Kim fuma o último cigarro com ele. Os dois se despedem e a série acaba. É isso. Enfim. Já falei, né? Impossível não dar nota 3 de 3. Mas é aquilo. Eu juro que... Porque assim, como a história central da série acaba no 9º episódio, os últimos 4 episódios eu senti que foi quase um epílogo. E o ritmo desacelera muito. Porque até o 9º episódio tá toda aquela coisa do cartel, não sei o que, o Nacho vai lá, o lá, e no final acaba essa parte, e os últimos 4 episódios não tem nada de cartel. É só o Jimmy, a Kim, e o ritmo fica muito mais lento. Mas eu entendo o que eles fizeram, porque eles quiseram realmente acabar a história do Sol, de alguma forma. Não é? Foi extremamente necessário esses 4 episódios? Talvez não. Mas foram 4 últimos episódios muito bem feitos, muito bem filmados, e que finalizaram a série da forma mais tocante, talvez, que poderia finalizar. Com essa despedida do Sol com a Kim. É isso, gente. Vou ver Breaking Bad tudo de novo. Depois que eu rever Breaking Bad, eu vou gravar um vídeo também falando da série. Tem alguns especiais. Tem alguns episódios na 6ª e última temporada que mostram o Walter, mostra o Jesse. É muito legal isso. É meio nostalgia, é meio fanservice. Esses aparecimentos do Walter e do Jesse. Diferente dos outros aparecimentos do Gus, do Mike, que realmente fazem parte da história. Do Walter e do Jesse não, eles meio que aparecem ali só por aparecer mesmo, ter uma conversinha com o Sol, que às vezes dá uns... digamos que dá uns esclarecimentos a mais pro personagem do Sol e tal. E até pro personagem do Walter, do Jesse, talvez um pouco, mas nada essencial. Mas mesmo assim é legal ver esses personagens de novo. Porque Breaking Bad é focado neles, né? É focado no Walter e também no Jesse. Então é legal rever esses personagens depois de anos. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me falem o que vocês acharam de Better Call Saul. Não sei se vocês já viram. Se vocês não viram ainda, assistam mesmo tendo pegado já um monte de spoiler aqui. Vale muito, muito a pena. Recomendem mais coisas aí pra eu fazer review. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Tudo isso aí que eu sempre falo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o meu próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau. Muito gostoso falar de Better Call Saul. Ah, é? E qual série o Better Call Saul vai substituir no meu top 3? Succession. Infelizmente. Eu acho que agora meu top 3 ficou em primeiro lugar Lost, segundo lugar talvez ainda Breaking Bad e terceiro lugar Better Call Saul. Mas eu coloco Breaking Bad não... Não, na verdade não. Vai ficar em primeiro lugar Lost, segundo lugar Better Call Saul e terceiro lugar Breaking Bad. Porque assim, apesar de eu ainda gostar mais de Breaking Bad, talvez por uma questão nostálgica, é quase que inegável que Better Call Saul é uma série mais refinada e melhor que Breaking Bad. Então Better Call Saul foi pro segundo lugar ali. No meu top 3 de séries. É isso, gente. Tchau, tchau.